o culto que o Senhor sempre manifesta algo, amém? Quantos já tiveram experiências no culto de terça-feira? Já viveram um milagre extraordinário, de verdade? Já viveram? Amém. Abram as vossas Bíblias no livro de João. Olha quem está aí, ó. Pastor Aldemar e sua digníssima, amada esposa e filha amada, pastora Geisa. Sejam bem-vindos, amém? O Aldemar está todo alinhado, hein? De olho nele, viu, pastor? Isso aí, de olho. A pista está quente. Até demais. Dos dois lados. Para quem quer cumprir e para quem quer descumprir, né? Mas nós somos dos que adoram ao Senhor. Você achou? É fácil de achar. Gênesis 11. Ah, tá. João 11. Vamos seguir 11, versículo 3 em diante. Diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, é amigo só de Jesus? Então ele também é amigo dos discípulos de Jesus. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Coloque a sua Bíblia no banco. Vamos orar. Feche os olhos, vamos falar com o Eterno. Senhor, muito obrigado por essa palavra.
Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por cada experiência, por cada livramento. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado pela tua benevolência. Tamanhos foram os livramentos que o Senhor nos concedeu. As tuas misericórdias continuam se cumprindo em nossas vidas. E não somente em nossas vidas, mas a nossa casa é congratulada com essas bênçãos. Nossa família e parentela, os distantes também têm recebido livramento, porque desde o dia que o Senhor nos trouxe para a tua presença, o Senhor nos deu promessa, e em meio a essas promessas, o Senhor também tem gerado livramento, proteção e suprimento para todos os nossos entes queridos, porque é assim que o Senhor faz. Nós e a nossa casa, nós e os que dependem da nossa casa, recebem milagre, livramento. Quantos de nós somos abençoados? Quantos da nossa família são abençoados e nem sequer sabem? Talvez em muitos momentos eles atribuam as bênçãos recebidas aos seus dons, às suas competências, aos ofícios que desenvolvem e desempenham acerca de formação, currículo. Mas na realidade nós sabemos que os nossos têm recebido grandes dádivas, porque o Senhor nos trouxe para a tua presença. E a tua bênção vem em nós e flui através de nós. E que bom seguir, servir, adorar ao Senhor, um Deus eterno, soberano, um Deus que nos trouxe para a sua presença, mesmo sem nós merecermos nada, o Senhor tem nos dado tudo. E o bem mais precioso é a salvação. O bem mais, meu Deus, valioso é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Deus, muito obrigado, porque a cada dia, em doses gradativas, o Senhor tem nos dado maturidade, tem nos conduzido para o centro da tua vontade. Senhor, nós não merecemos nada, tudo é favor do Senhor, tudo é graça do Senhor, tudo é a excelência comprovada do fluir e do derramar do teu amor. Amor esse, ágape, amor maravilhoso, amor que apenas ama e espera que aquele que é amado desenvolva e desempenhe em sua vida o seu exemplo, para que outros possam ver o Senhor em nós e através de nós. Visita essa igreja com poder, com unção, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para poder tocar em cada vida, cada alma, cada homem, mulher, criança, cada família aqui representada, que o Senhor possa agraciar os que porventura estão nos acompanhando, meu Deus, à distância, através dos dispositivos tecnológicos. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado. Rogamos a Ti anjos fortes, poderosos, para travarem todas as guerras, meu Deus, que se façam necessárias, mas que o Senhor seja exaltado mais uma vez. Todos verão o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção. E ainda mais, todos verão a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que busca e o que não busca. Senhor, nos ensine a perseverarmos, gere estímulo, ânimo, vigor, meu Deus, dentro do nosso coração, para que a nossa busca, para que a nossa adoração não dependa do que está acontecendo em nosso entorno, em nossa volta. Que a nossa adoração seja uma adoração que ao acordar já se prostre, ao dormir possa ter experiência, visitação
através da tua presença, meu amigo Espírito Santo. Encha, meu Deus, as nossas vidas daquilo que são os fundamentos celestiais. Arranque as distrações com coisas, desejos e aspectos terrenos. Queremos, meu Deus, viver uma vida desprendida e ao mesmo tempo entregue por completo ao Senhor. Pai, fique conosco. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Se o Senhor observar do teu alto e sublime trono nessa noite, meu Deus, e ver corações aqui desejosos, corações desejosos de viverem experiências novas, de mergulharem nos teus rios profundos. Ah, meu Deus, se o Senhor encontrar corações assim, faz algo diferente, faz algo sobrenatural. Nós repreendemos toda sonolência, distração, enfermidade, ataque e contra-ataque do maligno. Sejam todos repreendidos no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Declaramos a tua paz, Jesus, que excede todo entendimento. Declaramos ainda em nome de Jesus clareza, uma boa interpretação, uma exegese fácil de compreensão, que todos saiam daqui alimentados, sobejando daquilo que o Senhor fez, se alegrando e comentando que o Senhor é bom, maravilhoso, fiel. Guarda esse lugar, blinda esse lugar, esconda esse lugar, supra as necessidades desse lugar. Cuida de cada obreiro, cada auxiliar, cada evangelista, levita, diácono, presbíteros, os pastores. Cuida dos voluntários, Senhor, e seja exaltado. Repreendido seja todo mal. Declaramos o fluir do teu trono e dos teus rios nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Amém. Tome os vossos assentos. O amor desprendido de Jesus. O amor desprendido de Jesus. O significado do nome de Lázaro, ele quer dizer aquele a quem Deus ajudou. Esse é o significado, talvez o mais claro e de fácil interpretação. É aquele a quem Deus ajudou. E quem de nós não recebemos ajuda de Deus? Quem aqui não recebeu no mínimo hoje 10, 20 milagres? Quantos de nós... Quer tirar uma foto, filha? Vá. Porque eu não estou abatido não, entendeu? Tiraram uma foto como se eu tivesse... Estou no culto, irmão. Comecei a pregar agora. Viu? Deus abençoe. Vamos lá? Isso. Então, quem não recebeu dos milagres, dos livramentos, quem aqui nem sequer conseguiria estar aqui se não fosse a mão de Deus? Todos nós somos frutos desse amor, dessa misericórdia, e ainda bem que não tem nada a ver com merecimento. Uma notícia chega, Jesus ele sai daquele lugar sobre fortes ameaças, e aí ele sai daquele lugar e vai para outro. O povo já está perturbado com Jesus, porque quando o nível daquilo que Jesus está precisando incutir nas pessoas não é cumprido, Jesus tem uma ação tanto quanto severa. E nós não estamos acostumados a ver um Jesus severo.
Nós não estamos habituados a olhar para Jesus e ver um homem com rigor, um homem impaciente, né? Um homem que não vai curar nessa noite, não vai trazer bênçãos nessa noite. Um homem que vai trazer a excelência da palavra e o senso de obrigatoriedade do povo cumprir. E quando a palavra fica dura, só fica quem é maduro. Quando a palavra fica dura, só fica quem é maduro. Gente madura gosta de ouvir a verdade. Gente verde, toda vez que uma grande verdade é dita, ele diz: a verdade dói. A verdade dói. Verdade não dói. Verdade conduz você a uma realidade necessária e uma rota que precisa ser revista para que você venha entrar no centro da vontade de Deus. Observe que chega um recado, e quem manda esse recado são as irmãs de Lázaro. E o recado é muito tranquilo, é muito simples. O teu amigo, a quem o Senhor ama, está enfermo. O teu amigo a quem o Senhor ama, ele não é pregador, ele não é evangelista, ele não tem nenhuma obra que chegue no lugar e todo mundo fala: nossa, chegou Lázaro, vai ter poder, vai ter prodígio, vai ter revelação, vai ter. Não, Lázaro ele é amigo, só amigo. E a casa de Lázaro é um lugar tranquilo, é um dos poucos lugares que Jesus sente uma paz tremenda. É um dos poucos lugares que Jesus gosta da refeição daquela casa. E é tremendo. Imagina um lugar que Jesus não busca pregadores. Imagina um lugar que Jesus não busca pregador, não busca doutor, não busca mestre, não busca nem dons e nada. Ele só quer estar tranquilo naquele lugar. Imagina Jesus, depois de ter feito prodígio, milagre, maravilha, final do dia, vou na casa de Lázaro. E aí é o lugar que ele vai, talvez, né? Aí a gente vai fazer especulações analíticas, segundo a minha forma, não é o que está escrito. Depois de um dia muito tumultuoso, depois de muitas situações que aconteceram, todo mundo foi agraciado, e todo mundo o procurava, o buscava pelo que ele tinha a oferecer, mas tinha um lugar que decidiu ser amigo de Jesus. O lugar que decidiu ser amigo, e aí Jesus vai exceder em um amor desprendido. Observe que para cada um dos discípulos de Jesus, ele chama por um motivo, ele chama por um fundamento, ele chama inclusive por funções que esses indivíduos exerciam dentro da sua cultura, dentro da sua comunidade, dentro da sociedade um todo. Quando você vai ver, um cobrava imposto, o outro era pescador, cada um tem um ofício específico. Qual é o de Lázaro, irmão? Qual é o de Lázaro? Amigo. É a casa boa de entrar, é a casa que entende a situação, é a casa que alguém tem liberdade e confiança, que ali fica. Vou repetir. Ali é a casa que o mestre tem confiança, que quando ele chega, ele fica à vontade, ele tem tranquilidade, ele expõe, talvez, porque se é amigo, amigo conhece, né? Amigo confidencia, amigo vai evidenciar aspectos bons, médios, ruins, momentos delicados, complicados, e a parte maravilhosa daquela casa é que fica na casa. E quando fica na casa, você vê que a casa é de confiança. E se a casa é de confiança, todas as vezes que Jesus está naquela região, Jesus vai lá. Aí você já sabe da história, que tem um dia que Jesus vai, e aí tem uma que está trabalhando, e outra está só sentada, porque deve ser muito maravilhoso
É um Jesus que não foi fazer milagre. É um Jesus que não foi fazer prodígio. É um Jesus que foi ver amigos. Os amigos estão entusiasmados porque a cidade toda fala de tudo que está acontecendo. É evidenciado isso publicamente. Mas na casa deles, Jesus só quer ser amigo. E aí daqui a pouco, uma mulher diz assim: mestre, o senhor não vê? Eu estou me arrebentando toda, eu estou trabalhando. Mas para. Ela escolheu o quê? E isso jamais poderá ser? Não será tirado. Qual é a melhor parte? Ouvir. Não é milagre que vai ter, não é prodígio que vai ter. E vou falar um negócio muito forte para vocês. Esse amigo, ele não é protegido por Jesus. Amizade desprendida. Ah, é o protegido. Não é protegido, é amigo. Amigo verdadeiro, amigo real, amigo que fala a verdade. Isso é amigo. Problema, para que não haja também uma má interpretação, é que nós misturamos muito desonra com estarmos falando determinadas verdades. Com quem já construiu alguns muros de proteção da sua vida. E não é cunho pessoal. A pregação, ela tem que fluir do trono, vir para o altar, falar de Jesus, manifestar Jesus e transmitir para o povo que Jesus continua no controle. A excelência da pregação é essa, é manifestar Jesus e fazer o Jesus contado historicamente bíblico vir fisicamente nos visitar, através do Espírito Santo. Por isso que o pregador, ele tem que se dedicar, para poder conseguir transmitir para a igreja o Jesus físico, através do conto histórico. E aí é muito difícil. E por que é muito difícil? Porque o povo não está acostumado a ver Jesus. E Jesus não tinha hábito de entrar em nossa casa, ou não tem. Por quê? Porque nem tudo fica. Só o que é agradável. Eu quero é fazer propaganda. Você sabe quem vai lá em casa a cada 15 dias? Jesus. Tem uma comida que a gente faz lá que Jesus é apaixonado. Aí você estraga a permanência de Jesus. Aí ele vai, mas aí não tem mais paz. Aí agora não é mais Jesus, é um popstar chegando. E Jesus não veio para manifestar a vontade dele, Jesus veio para manifestar a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai. Só que ele é homem que precisa de lugares para sentar, descansar a cabeça. Ele tinha um lugar para descansar a cabeça. Ao colo de quem? Mas o corpo, onde é que ele ficava à vontade? Onde é que ele comia tranquilo? Aí ele comia com um monte de gente. Comer para efeito de se tornar um com, para explanação e exposição daquilo que é o propósito de cunho celestial, que é o enviar do Pai. Amando o mundo, enviou seu Filho. Só que tem uma casa que agora a tristeza bate. Manda um recado. Manda avisar Jesus que Lázaro, o amigo dele, a quem ele ama, está doente. Está doente? Pronto. Recebe o recado. Qual a atitude que Jesus tem? Vou correndo ver o meu amigo. Não é assim? Não. Isso é uma amizade madura. É uma amizade madura, é uma amizade consciente. Que quem está ali tem uma função, tem um objetivo e tem um propósito a cumprir. E não é porque ele não veio na hora que ele deixou de ser meu amigo. Ah, mas tem que ser agora. Não, tem uma função, tem uma missão, tem um propósito, tem um projeto. E precisa estar sendo cuidado para depois fazer aquilo que representava aspectos emotivos carnais. Porque o Jesus espiritual, ele não é amigo de ninguém.
O Jesus espiritual, ele não é amigo de ninguém. Ele é cumpridor da vontade do Pai. Eu sei que é difícil nós ouvirmos isso. Me apresente Jesus espiritual sendo amigo. Diz aí, se vocês fizerem o que eu vos mando, então vocês serão os meus discípulos. Não é nem manda, é ordeno. Ordem. Pedido é uma coisa, a ordem é outra. Quem se faz dono, ou se permitiu ser possuído por alguém, aquele alguém é seu dono. Então, se realmente é, as ordens devem ser cumpridas. E nós temos um sério problema com cumprirmos ordens. Só cumprimos ordens que são convenientes. Quando a situação envolve uma tomada de decisão difícil, não durma não, irmã. Só para eu não falar seu nome, por favor. Durma não. Durma não. Aí eu estou cansada. Bote o diabo para ficar cansada. E você fique firme, segura. Bote o diabo para se cansar e você persevere. Eu parei aonde? Oi? E nós temos dificuldade em cumprir ordens, porque nós temos aquele senso de só tratarmos como obrigatoriedade aquilo que melhor é conveniente aos nossos anseios, aos nossos desejos e às nossas necessidades. E quando a pregação fica difícil, ou alguém me fala uma grande verdade, que eu sei que é verdade, mas eu não quero que essa verdade se transforme em uma vergonha ou em uma exposição pública, aí eu saio em choque. Em minha defesa, e aí eu utilizo quem como referência? O autor e o consumador, que é quem? Jesus. Dizer, não, mas Jesus não faria isso. Você não está falando de Jesus, está falando de você, carnal. Jesus faria isso e muito mais. Jesus faria coisas que até nós duvidaríamos. Jesus entrar em uma sinagoga e dar chibatada em gente, uma zorrague. Quem vai imaginar um Jesus tão amoroso fazendo isso, entrando em uma sinagoga e chulé, pau, cacete? Então, nós não estaríamos prontos para esse Jesus entrar aqui hoje e ver quem são os mercadores no nosso meio e dar nome a eles, ver quem são os mentirosos no nosso meio e dar nomes a eles, ver quem são os enganadores no nosso meio e dar nome a eles. Porque a questão da exposição pública do Evangelho, que aponta para Cristo, Cristo aponta para o Pai aponta para o Filho, e sempre Ele com o Pai com Ele. E Ele falou assim, se vocês fizerem o que eu vos ordeno, vocês também serão um comigo. Agora Deus não vai querer que alguém seja um com Ele, cometendo erro, engano, mentira. E esse é o nosso calcanhar, porque adoramos a Deus enquanto estamos no ambiente do culto, mas quando saímos do ambiente do culto, não cultivamos a adoração contínua, a oração, a busca, a leitura. Ou então estamos encharcados de conceitos, de dúvidas, e ferimos constantemente quem estendeu as mãos sobre nós. Ferimos constantemente, ou quando não ferimos, ameaçamos de morte. Jesus, ele estava fazendo o prodígio, maravilha, e ele foge, por quê? A situação fica complicada. Primeiro, querem dar trono na terra para ele. Ele fala, pss, 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 pss. Eu não quero isso, eu vim aqui para estabelecer, eu já tenho um trono, e o meu trono é sempre eterno. Eu não quero o trono daqui, eu vim aqui fazer uma única coisa, cumprir a vontade do Pai. E cumprir a vontade do Pai, estejam dentro de uma linha interpretativa que você vai sofrer. Cumprir a vontade do Pai, você vai padecer, vai gemer.
inclusive no meio das suas maiores aflições, geralmente você vai estar só. Perdão. Geralmente você vai estar ali sem ninguém para poder lhe dar as mãos. E por quê? Porque tem coisa que é para você passar só. Tem coisa que Deus vai permitir que pessoas cheguem. Tem casas que você vai entrar para uma pregação de um evangelho. Tem casa que você não vai pregar nada, vai se sentir bem lá. Essa casa de Marta, Maria e Lázaro não é ponto de pregação. Sinto muito informar para vocês. Lá é casa de repouso. Vou repetir, lá não é ponto de pregação. Lá é o lugar do repouso. Lá é o lugar que Jesus está compartilhando com amigos das verdades do reino e não altera nada do que foi estabelecido. É o Jesus homem demonstrando que mesmo em homem, em carne, é possível ser fiel. É possível obedecer a Deus. É possível se você se submeter de forma integral àquilo que são as determinações do Senhor. Difícil nós cumprirmos nos nossos dias é porque nos misturamos muito com todo tipo de gente, todo tipo de povos. Observa, Patrícia, ela falou que José, onde chegou, fazia prosperar. A graça estava no lugar ou estava em José? Nós não compreendemos que quando nós obedecemos a Deus, a graça de Deus está sobre a nossa vida. Quando nós nos submetemos à vontade do Eterno, mas não é meia submissão, é entrega por completo. E o que é uma entrega por completo? Padecimento, gemido, sofrimento, angústia. Mas Deus está. Como é que eu vou ver que Deus está com essa cara, com essa forma, com tudo dando errado? Deus está assim mesmo. É difícil porque nós somos aqueles que precisamos ver para crer. Aspecto de Tomé, que se eu não botar o dedo, se minhas mãos não apalpar, eu não irei acreditar. Somos cheios de secretismos, religiosos, imorais, pecadores que repetem os mesmos pecados e conduzem Jesus mais uma vez para uma cruz que agora é nossa, e nós saímos dessa cruz que é nossa, conquistada através da cruz de Jesus, e queremos colocar Jesus na nossa, com a desculpa que eu não aguento. Você aguenta que tem sua medida, você aguenta que tem os seus pecados, você aguenta que tem seus erros nela. Carregue ela. Eu quero ela mais leve. Diminua o pecado, diminua o erro. Aqui é um convite, não para zerar rápido, ainda que o poder do Evangelho pode passar de forma extraordinária, e você não mente mais, não engana mais, não rouba mais, não trai mais. Mas tem gente que são ações gradativas, doses homeopáticas. Eu vou adorando, o poder vai se manifestando. Eu vou adorando, eu vou me envergonhando. É igual aquelas moças que usam roupas devassas, mas chegam na presença de Deus e não precisa ninguém falar. O Espírito Santo vai dizer: o decote, a marca, o tamanho, está apertado. Eu não sei você, mas o Espírito Santo, ele tem comunicação muito clara no aspecto vestimenta comigo. Você não está vestido para o homem ver, você está vestido para dar testemunho que Jesus continua manifestando. Você está vestido por isso. Observe, antigamente o sumo sacerdote, dentro de toda a roupa ainda tinha mais duas roupas. Vou repetir, é como se além dessa roupa tivesse mais umas duas por dentro. Por quê? Para representar a todo custo que aquilo que é nudez não se deve de maneira nem hipótese alguma ser exibida publicamente. Quando eu entendo isso, há um Cristo ressurreto
me convocando a voltar à pureza. Mas não é a pureza instantânea, porque a pureza instantânea em um mundo miserável como o que nós estamos vivendo, faz o jejum agora, vê o irmão pisando no pé, você fala, estraguei meu jejum. Faz um jejum agora, vê um irmão com cara feia, você fala para ele, que miserável, estragou o jejum. O Senhor está convocando a gente para doses gradativas. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. 1% em 100 dias, você mudou quantos por cento? 100%. Daqui a pouco, depois de 100 dias, você vai ver que você não está mais mentindo, não está mais enganando, não está mais querendo dar uma desperta, não está mais falando mal do irmão, do pastor, do líder, da igreja, do modelo. Mas é um negócio meio estranho, é feio, igual a você. Você está se vendo, é a sua cruz. Quando você começa a falar assim, eu acho que é assim, é você. Eu acho que poderia, é você. É tu mesmo, é teu espelho, é teu aspecto interior sendo exibido publicamente através dos seus lábios sujos. E Deus deixa, por quê? Porque a cruz é sua, de Jesus ele levou, a minha está comigo, a de cada um está consigo. Jesus ama, Lázaro é amigo. E não é amigo só de Jesus, ele é amigo dos discípulos de Jesus também. Quer que eu aprenda e lhes ensino. O atendimento é VIP para todo mundo. Tem comida para todo mundo, tem para o mestre que não está querendo fazer milagre dentro da casa. Tem por discípulo que por estar com Jesus recebe chancela e congratulação. Não precisa se apresentar, é quem te trouxe. Vou repetir, não precisa de currículo, é quem te trouxe. O problema é que a gente está aproveitando as recomendações, as referências, os envios, para nós aparecermos ao invés de quem nos enviou. Vamos logo para concluir, que aqui passa voando, você se prepara 24 horas, e o relógio fala assim, chegou, pisa. A notícia vem, Jesus fala assim, tá doente? Tá, beleza, continua o trabalho, continua. Mais 2 dias se passam, desde que a notícia chegou, passado 48 horas, Jesus falou assim, vamos ver Lázaro? Vai ver Lázaro? Vou, mas ele já dorme. Aí um discípulo fala assim, ainda bem que dorme, porque quem está dormindo já está o quê? Dormiu de que forma? Porque tem muita gente que é assim, fez o apelo, meu Deus do céu, eu não sei vocês, e eu não quero me meter muito no aspecto, análise mais profunda, 55 anos, destruindo a casa, a família, os filhos, a sociedade. Ah, mas o ladrão, tu conhece a história do ladrão da cruz? Você só sabe da história porque ele estava na cruz. Você já estudou mesmo sobre aqueles 2 indivíduos? Não, né? Pronto, porque você vê, não, mas teve um ladrão, só precisou de uma o quê? O ladrão, ele estava desviado. Porque ele é bem enfático quando ele diz assim, eu e você, nós sabemos por que estamos aqui. O que é que ele tem? Consciência. Consciência. O que é que nós não temos na maioria das vezes? Sã consciência. A gente quer justificar. A gente quer colocar culpa em alguém, a gente quer perguntar, mas o que é que está acontecendo aqui? Não está acontecendo aqui, é tua cruz pesando nas tuas costas. Teu problema é tua cruz. Não tem milagre por causa da tua cruz. Não tem prodígio por causa da tua cruz. Porque todo dia Deus está fazendo um milagre na vida de alguém que decidiu pegar a sua cruz e esvaziar das coisas da terra e encher dos atributos do céu. Glória a Deus, a Ele a glória, a Ele a honra. Então, eles vão caminhar, eles falam assim, ó, já que ele dorme, ele está salvo. Ele falou, não,
Ele morreu. E nós precisamos ir lá, porque ele é nosso amigo. Aí o cara fala assim, beleza, vamos lá ver um amigo, e todo mundo vai se arrebentar por causa dessa visita. Aqui se separa quem é amigo e quem não é. Aqui a gente começa a analisar perfis comportamentais dos que se dizem amigos, porque estão na casa e o ambiente é bom, Jesus é desprendido e oferta aquilo além da espiritualidade. Oferta talvez das suas verdades vividas na casa de Maria e de José. Talvez uma aula, um mestrado da oficina de carpintaria. Histórias maravilhosas, inclusive perguntas que se permitiam serem feitas. Como aconteceu, mestre? Que é muito... Se ele já é o cumprimento, eu não falaria do cumprimento. Eu perguntaria muito mais dos fundamentos. Uma certa vez uma moça me falou algo que me impactou. Ela era membro aqui dessa igreja. Ela falou, estou com uma pessoa muito influente, muito importante pelos seus resultados, se tornou case de sucesso. Eu estou pertinho dela. Eu tiro uma foto e posto na rede social para dizer que eu estive com essa personalidade, ou eu desligo o celular, pego um papel e uma caneta e falo assim, você pode me dar 5 dicas? Eu preciso ser melhor amanhã. Preciso melhorar minha conduta, minha ética, minha moral. Preciso ver a minha rota. Quais são os meus pontos falhos. Aí aquilo me impactou. E eu já tinha esse hábito. Mas quando ela falou aquilo, falei, louvado seja Deus. E quem são os amigos mesmo que você pode contar? Vai ter que voltar para um lugar perigoso. Mas tem um amigo lá importante que está doente. E não é um cara que anda nos evangelismos. Não é um cara que segue o cortejo de Jesus. É um cara que se tornou amigo. E Jesus analisando o seu coração. Segundo a própria palavra, o amou. E na volta há um negócio interessante. Que Jesus diz, a palavra que diz que Jesus amava a Lázaro, a Marta, então ele amava a casa toda. Que tremendo. Todo mundo na casa, e eu estou falando aqui, não é do amor ágape de fundamento e convocação. Eu estou falando do amor ágape desprendido. Se você faz a limpeza da igreja, se você foi convocado para o evangelismo, não, você vive na sua vida, mas cumpre princípio. É ético, é moral, é verdadeiro. Não tece comentários alheios, não se envolve em assuntos que não competem a você. Então, um amigo de verdade, que espera Jesus ir na próxima viagem voltar lá. Porque sabe que Jesus se sente bem na sua casa. Quem aqui anseia receber Jesus em casa? Quem aqui anseia? É isso, evangelho é isso. É presença de Jesus. É visita de Jesus, é unção de Jesus. Que se você parar de acreditar nessas coisas, o evangelho parou de fazer sentido para você. Então tem um monte de casa que a esperança foi roubada, porque a convicção sumiu. Jesus não mudou. Eu, o Senhor, não mudo, diz o Senhor. Então ele é o mesmo, ontem, hoje, amanhã, eternamente. Agora, em qual casa ele pode ir? Qual casa? Imagine que ele fosse na sua casa ontem. Ele estivesse lá, embriagado em redes sociais. Embriagado no celular, ouvindo fofoca de vagabundos alheios. Imagina que ontem foi o dia que a sua senha cantou. E foi exatamente o dia que você pisou na jaca. Imagine que ontem foi o dia que o seu nome cantou no céu. Mas você ouviu uma irmã desequilibrada emocionalmente,
Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele pode, ela não pode. Por quê? Por quê? Por quê? Aí quer causar dano na casa de Deus. Porque aqui não é a casa de Lázaro. Não é minha casa. Não é sua casa. Eu sei, você pensou que era. É minha segunda casa, não, aqui é a casa de Deus. E nós somos membro, corpo, membresia congregacional, parte integrante do corpo de Cristo, que é o cabeça. Corpo sem cabeça não anda. Então, precisamos transformar essa casa em um lugar que constantemente, já que na nossa casa a gente está eliminando ainda aquelas frações que tem pesado a nossa cruz, aqui, se tiverem 2 ou mais reunidos no nome dele, ele garantiu sua presença, ele garantiu que faria, ele garantiu que cumpriria grandes coisas. Mas a palavra já não toca em muita gente. O quebrantamento sumiu. O desejo de viver coisas profundas. A crítica é maior do que o desejo de adorar. Aí os bancos esvaziam porque eu não trato esse culto como o culto que Deus pode manifestar de algo nunca antes vivido. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não falta palavra, não falta unção, não falta. O que falta é gente disposta a abrirem mão dos seus eus, para que Deus continue a achar graça e direcionar um povo que precisa ser direcionado para esse lugar. Por que Deus ainda não enviou? Porque a nossa cara, a nossa forma está impedindo Deus de enviar esse povo. Porque certamente se esse povo vier de lá e olhar para nós, vai dizer: esse povo saiu de um funeral, ou vieram para um funeral. Porque os nossos cansaços do lado de fora têm manchado a nossa aparência no momento da adoração. Nós precisamos entrar aqui sem reserva. Nós precisamos gerar expectativa e fazer com que a nossa casa compreenda. Eu tenho que tirar os ídolos da minha casa. Eu tenho que ensinar meus filhos o que é excelência em adoração. Eu não vou dar mecanismos de distração para os meus filhos. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Isso quer goste ou não, quer queira ou não. E nós não podemos permitir que na nossa casa inimigos tenham aparência de amigos. Jesus não vai entrar 2 dias depois, mas também ele não vai fazer na hora que você quer. Você é muito amigo de Jesus, ele vai fazer agora. Não. Quando ele chega lá, já tem 4 dias. E segundo a própria irmã de Lázaro, o corpo já fede. Acabou. Jesus fala assim: eu já entendi que no dia que eu contei uma história mais importante, vocês estavam distraídos. Porque assim, quando nós estamos também em um ambiente de uma amizade verdadeira, é fácil também a distração tomar conta, a alegria tomar conta e contagiar o nosso ser. Só que ele vai dizer assim: o que foi que eu falei? Que aquele que morrer, estando em mim, viverá. Tremendo, porque quem está falando isso é um homem, nesse momento, antes de cumprir o ofício e o desígnio do Pai. Ele está em instrução, em capacitação, em avanço do território e conquista desses territórios com informação pura, plena, límpida do Evangelho. Ele está formando agentes multiplicadores, discípulos que lá na frente se tornariam apóstolos. Só que aí o homem diz assim: vamos nós com ele e vamos todo mundo morrer junto. Jesus falou: o dia tem quantas horas? Não, o dia tem 12, ele falou. O dia tem 12 horas.
E durante o dia, andando na luz, ninguém tropeça quem anda na luz. Aqui, eu preciso que vocês compreendam que talvez, quando a gente vai lendo, a gente não vai interpretando da forma que vire um rema interpretativo. Quem anda na luz, não tropeça. Quem é essa luz? Quem anda com Jesus? Aí ele vai dizer, e quem anda na treva? Hã? Oi? Nele. Quem é nele? E está dando o nome do diabo. Só faltou dizer, Lúcifer. Só que essa leitura que você olha, não, é andar só, é andar debaixo de direção. Despreocupado. O que está escrito é verdade e vai se cumprir. Está andando na luz, em obediência, em retidão, podem armar, tentar. A luz vai te proteger. Não é a claridade, é Jesus personificado, agindo na vida daquele que está se submetendo à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Vocês estão andando comigo, entrar na casa dele é bom. Que tipo de amigos são vocês? O nosso amigo está precisando. Está precisando. E vocês também não entenderam com quem vocês estão andando. Outro grande porém. Andar com Jesus sem saber quem ele é. Quem anda na luz não tropeça. Vão armar, não tropeça. Vou repetir. Quem anda na luz não tropeça. Não é que não erre. É que o mal não vai conseguir destruir você. Porque você anda na luz. Glória a Deus. E eles seguem na viagem. Mas ele está dormindo. Está doente ou está dormindo? Está dormindo. Se está dormindo, está tranquilo que ele está salvo. Não, ele morreu. Se morreu, acabou. Eu sou a ressurreição. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aplaudam Jesus e se coloquem. Graças te dou. Graças te dou, Eterno. Que bom ouvir a tua palavra. Graças te dou, Senhor. Levanta as tuas duas mãos para os céus. Comecem a adorar o Senhor. Comecem a se expressar perante esse Deus. Convida Ele para entrar na tua casa e dizer: Senhor, eu vou limpar tudo. Vou limpar, vou limpar, vou limpar, vou corrigir. Minha cruz é minha, Senhor. E eu tenho responsabilidade de esvaziar ela das coisas que são terrenas, carnais, imorais. Que eu preciso que tudo que tenha na cruz celestial venha a ser estabelecido nesse peso em vida aqui na terra que eu tenho que carregar. Fundamentos do Senhor, verdades bíblicas, desejo ardente de seguir, servir, adorar. Feche os olhos. João Batista detinha de algo maravilhoso. Jesus deitava em seu peito, ou vice-versa. Mas João Batista fazia parte do cortejo, saía pregando. Lázaro não. Lázaro só virou amigo. Talvez Jesus não exigiu dele: ide por todo mundo. Lázaro, pregue o evangelho a toda criatura. Lázaro, quem crer e for batizado, Lázaro, esse será salvo. Lázaro. Não, com Lázaro não foi assim. Ele encontrou o coração de Lázaro. Coração nobre se torna exemplo. Corações nobres se tornam exemplo em uma sociedade caótica.
lugar que tem presença, lugar que tem unção, lugar que o Senhor diz assim: eu quero entrar. Eu acabei meu dia, teve milagre na vizinhança, teve milagre na cidade, teve milagre em todo lugar, mas eu quero finalizar a noite na casa de Lázaro. Eu quero finalizar a noite lá. Não vai ter exposição de evangelho. Vamos ter comunicação de amigo para amigo, diálogo de amigo para amigo, ação viva de quem entendeu o que é princípio e de quem se submeteu ao real propósito de cunho celestial. Quebrando esse coração seu. O Senhor quer fazer tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. A obra que Ele começou não está pronta. O lugar que Ele foi preparar, sim, mas Ele quer aperfeiçoar na sua vida. Ele quer aperfeiçoar na sua vida. Deixa Ele aperfeiçoar na sua vida. Deixa Ele manifestar na sua vida. Quebranta esse coração, tira essa pedra. Ei, a pedra que foi retirada do túmulo de Lázaro, faz com que o Senhor arranque a pedra que está impedindo você de viver o sobrenatural, de você ser liberto dessa carnalidade, dessa imoralidade, da mentira, do erro e do engano. Jesus está te chamando: estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei contigo. O convite é para se assentar na mesa. O convite é para você ter experiências profundas com o Espírito Santo. O convite é para você influenciar a sua casa através da santidade, da retidão, da obediência, do abdicar do erro, do pecado, da imoralidade, para que a vizinhança veja uma luz clara de contínuo na sua casa. Mas adora Ele, exalta Ele, se desprende dos seus achismos, se desprende dos seus conceitos, para de perder tempo. Ele quer fazer, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Deixa Ele achar a tua casa, deixa Ele encontrar teu coração, deixa Ele te colocar para ouvir as histórias além da pregação, além do ide. Tem uma história, fica. Além do ide por todo mundo, fica comigo. Ide por todo mundo, só obrigação não, fica comigo. Fica comigo e escuta a minha voz. Fica comigo. Deixa eu te acalmar. O dia foi pesado. Fica comigo. Sinta a brisa, sinta o fluir, mas fica comigo. A obra foi árdua, o dia foi duro. Fica comigo. Estou aqui no mesmo lugar, querendo me relacionar, mas fica comigo. Fecha os olhos, se desliga dessa terra. Tem um mundo estabelecido de cunho celestial, uma eternidade que Deus quer revelar, uma eternidade que Deus quer manifestar, trazer antecipadamente a visão ao teu coração, mas fica comigo. Falar que amigo é fácil. Falar que amigo é fácil. Ter atributos de amigo, caráter de amigo. Não teve birra porque Jesus demorou. Ele é o autor, Ele também é o consumador. Se o Senhor, as irmãs dão uma aula do que é amor. Se o Senhor estivesse aqui, certamente Ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, certamente Ele não teria morrido. Ele fala: ei, eu entendi. Eu estive na sua casa, a amizade foi tão profunda que você esqueceu que eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. A amizade foi boa, a visita foi boa, o relacionamento que nós construímos, Marta, Maria, foi ótimo. Mas eu faço.
O que eu contei é verdade. E vocês vão experimentar. Ainda que morra, tirai a pedra. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Oh, mas fica comigo. Deixa eu ser seu amigo. Amigo desprendido, se você fizer. Mas se você me amar, 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 amar. O Espírito Santo quer encher esse lugar. Uma graça, um poder, uma unção. O dia que Deus quer te visitar e você ainda está cheio de reserva, você está cheio de interrogação, se desliga de tudo. Fica comigo, sou teu amigo. Fica comigo, sou teu abrigo. Fica comigo, não me deixa jamais. Fica comigo, só a tua paz me satisfaz. Deixe Ele fazer grandes coisas na sua vida. Pare de lutar. Pare de resistir. Pare de resistir. Ah, Senhor,